Minha saudação a todos aqueles que aqui se encontram presentes e também aqueles que nos frequentam pela rede informática. Este é um programa gravado aqui da Uniregistral, a cujo reitor, o Dr. Francisco Raimundo, eu apresento as minhas saudações. A nossa série Registros sobre Registros, uma atividade acadêmica que hoje contempla a aula de número 63, a exposição do número 63, que diz respeito ao princípio da legalidade na sua 22ª parte. Já estamos quase acabando. Haverá o sorteio de 3 livros. Para os que aqui se encontram hoje, com a presença física, este livro do Theodore Dalrymple, O Prazer de Pensar. Aí está. Esse é um autor interessante. Hoje até eu lia com muito gosto e sugeri até pela rede informática que aqueles meus conselheiros generosos que vivem dizendo que eu devo caminhar, fazer musculação, correr, leiam as pesquisas mais recentes que dizem que os melhores alunos das universidades são aqueles que não marcham, não correm, não fazem musculação. Parece que favorece a atividade intelectual, embora seja certo que Aristóteles sugeria que se fizesse um pouco de atividade corporal para melhorar o desenvolvimento intelectual também. Mas para aqueles que se encontram inscritos no EAD da Uniregistral e que tenham assistido até agora ao menos 3 aulas das 62 que nós já proferimos, volto a dizer que esse número pequeno não contempla muito favoravelmente as minhas aulas, esta é a verdade. Vamos sortear 2 livros. Este livro recentemente editado, Nossos Registros sobre Registros, a parte do tomo número 1, e esse excelente manual prático de imóveis, elaborado pelo Dr. Alberto Gentil e pelo Dr. Ralph Monteiro, 2 magistrados aqui de São Paulo, a quem eu rendo uma particular reverência pelo que tem demonstrado de maneira muito competente e de esforço em favor do direito registral e notarial brasileiros. Aos 2 a minha saudação e feliz aquele que conseguir obter o sorteio desta obra. Bom, vamos lá tratar do nosso tema do princípio da legalidade. Nós, ao final da última exposição do Registro sobre Registro número 62, fizemos uma breve alusão ao tema da desaplicação administrativa da lei. Essa expressão desaplicação não é muito comum no direito brasileiro. Não se fala muito em desaplicação, mas é um termo corrente entre os juristas portugueses. Então é uma expressão que acho que podemos trazer para o uso pátrio, porque tem sua razão de ser. Não é uma importação sem motivo, uma importação acrítica, mas é que nós não temos, no direito brasileiro, nenhuma expressão cômoda para substituir essa que eles já usam no direito português há já bastante tempo e a meu ver, com muita propriedade. Portanto, a despeito do termo não ser muito comum, quem sabe poderá sê-lo a partir desta nossa divulgação. Vamos deixar para tratar, entretanto, da desaplicação administrativa da lei, sobremodo quando ela se ampare em incompatibilidade vertical, ou seja, a incompatibilidade entre uma norma infra ou subconstitucional e a norma constitucional, no seu devido tempo, depois que nós tratarmos mais amplamente do tratamento correspondente às diversas espécies dos títulos inscritíveis. Por quê? Porque isto atinge todo o campo da qualificação registrária. Então vamos agora examinar a questão referente à qualificação dos títulos notariais. Esse é um tema árduo do ponto de vista político, porque, em geral, os notários não se compaginam bem com a ideia de que os registradores possam, de algum modo, apreciar a legalidade e validade dos títulos notariais. Julgam que isto ofende, frequentemente muitos julgam que isto ofende o tema da fé pública notarial e da competência exclusiva do notário para a elaboração dos instrumentos públicos, tal como previstos em lei.
A míngua no Brasil, mas a queixa nesse ponto é comum também na doutrina estrangeira, já ouvimos, de melhores indicações legislativas explícitas acerca dos contornos da qualificação do registro dos títulos notariais, tem-se que a jurisdição administrativa e algumas incursões doutrinárias, quer dizer, julgados, sejam das corregedorias, sejam, no caso de São Paulo, do Conselho Superior da Magistratura, e também algumas manifestações de caráter doutrinário, têm dado algum influxo, ou seja, tem gerado alguma influência, ainda que nem sempre muito claramente advertida, de meditações recolhidas de uma larga tradição, tanto prático-prática quanto doutrinal. É interessante como, às vezes, a doutrina e a jurisprudência administrativa recolhem influências práticas, ou seja, fatos que ocorrem, muitas vezes que são apreendidos ou percebidos em correições ou em alguns outros processos, e em manifestações de doutrina, sem tomar consciência de que acabam fazendo eco dessas posições. Ou seja, é algo como se habituasse implicitamente àquilo que está sendo feito e isso se traduz automaticamente nas manifestações da jurisprudência e da doutrina. Nesse quadro, portanto, de uma lacunosidade legal quanto ao tema da qualificação registrada dos títulos notariais, caberia destacar, em contrário, e aqui vai o meu louvor explícito quanto a esse ponto, uma interessante recomendação que foi expedida em novembro de 2006, portanto, há já mais de ano. Não é 2006, não. 2016, por favor. Se puder corrigir aí. 2016, pela eminente e já agora ex-corregedora-geral de Justiça do Estado do Maranhão, a estimada desembargadora Nildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz. Aqui também é preciso destacar o papel importante de conselheira, na verdade, que exerceu a não menos eminente juíza maranhense Sara Gama, que foi auxiliar da Corregedoria Geral do Maranhão. Elencando-se nesta recomendação uma série de sugestões, a meu ver, muito previdentes a toda a atividade notarial. E com isto, demarcando uma trajetória para a qualificação registral correspondente. Isso é interessante, ou seja, a sugestão, as recomendações foram para a elaboração dos títulos notariais, mas isto ressona, reflete na qualificação registrada correspondente. Nós vamos voltar na próxima semana, ao tratarmos do registro, sobre o registro número 64, a examinar um tantinho estas recomendações enunciadas pela Corregedora-Geral, anterior Corregedora-Geral do Estado do Maranhão. Visitam-nos bastante, e eu vou dizer isso mais uma vez, nem sempre de maneira consciente de que estamos recepcionando esses dados, doutrinas articuladas na Espanha sobre a qualificação dos títulos notariais. Isso tem sido assim, há um acolhimento frequentemente inconsciente dessas doutrinas. Ou seja, alguém cita, lê-se, tempo depois isso volta à memória, vem à tona e já se esquece a fonte. Não se faz isso de maneira propositada, na maior parte das vezes. Faz porque esses conhecimentos se vão tornando mais ou menos comuns. E às vezes a gente cita mesmo sem nem lembrar onde leu, onde viu alguma coisa. Acha até que é conhecimento próprio, quando na verdade recebeu a lição de alguém. Doutrinas, portanto, desfiadas na Espanha. Eu menciono aqui 3 autores, Roca Sastre, naturalmente, José Maria Chico Ortiz, que tem o mais, tanto quanto conheço, o mais volumoso livro sobre qualificação registral. Embora, também digo isso com todo respeito, não o melhor dos livros, mas um livro volumoso. E esse autor, relativamente moderno e pouco frequentado, pelo menos na doutrina brasileira, que é Martínez Santos, um autor muito interessante, que tem um relativamente recente livro que trata especificamente do exercício da jurisdição administrativa e particularmente da qualificação dos títulos pelo registrador.
parece autorizar-se o empréstimo desses estudos. Aí é preciso destacar isso. Nem tudo que vem do estrangeiro pode ser trasladado para o nosso direito. Nós tomamos muito cuidado em transportar instituições ou doutrinas estrangeiras para o quadro brasileiro. É preciso ver se elas efetivamente se aplicam. Lembra-me aqui um episódio interessante. Na década de 80, começaram a surgir uns pareceres na Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo falando de protocolo notarial. E não se entendeu que o protocolo notarial nada tinha a ver com o protocolo que nós conhecemos no registro. Que o protocolo era o livro matriz das escrituras e atas notariais na Espanha. Mas como o uso da palavra protocolo em português, embora seja diverso, mantém o mesmo nome do protocolo que se fala na Espanha, passou-se a tratar como se fosse uma e mesma coisa. E isso depois foi corrigido nos pareceres da Corregedoria, mas alguns já tinham sido lançados nessa direção. Ou seja, um traslado impensado de soluções. Ou seja, algumas instituições estrangeiras podem ser trazidas porque a verdade e as coisas boas, no fundo, podem ser efetivamente e devem ser, na verdade, na medida do possível, estimuladas para uma aplicação mais ampla. Mas é preciso ver quando isso se aplica. Não é porque deu certo ou porque existe em algum país estrangeiro que automaticamente dará certo e deva existir num outro país, com outras circunstâncias, com outra doutrina, com outros costumes, com outra lei, etc. Mas neste caso parece-me que podemos emprestar esta doutrina estrangeira, espanhola, porque nós fruímos de um patrimônio comum, que é o patrimônio hispânico notarial. Ou seja, o nosso notariado, além de ser um notariado latino, é, na verdade, um notariado hispânico, ou seja, dentro da romanicidade ou latinidade do nosso notariado, da nossa instituição notarial, desenvolveu-se, especificou-se, especializou-se uma característica hispânica. Ou seja, é notário latino, tanto o notário francês, quanto o notário italiano, quanto o notário espanhol, quanto o notário português. Entretanto, embora neste gênero sejam todos notários românicos ou latinos, é possível identificar uma origem especializada, especificada do notário hispânico, que abrange tanto a Espanha quanto Portugal. E um dia poderemos eventualmente nos dedicar a essa excursão histórica, que será interessante. Talvez nós possamos cogitar de um notário lusitano, assim me convenço, que seja até mesmo uma subespecialização do notário hispânico. É muito interessante esse quadro, mas enfim, para o que aqui nos basta, como nós usufruímos de um patrimônio comum com a hispanidade, nós podemos trazer para o nosso campo, aqui da qualificação registrária dos títulos notariais no Brasil, os estudos feitos na Espanha a propósito desse tema, dada a semelhança de situações. Nessa linha, são 3 os grandes pilares em que se encontram sustentados os elementos notariais qualificáveis pelo registrador. O que quer dizer qualificáveis? Ou seja, aptos ou idôneos a ser qualificados pelo registrador, suscetíveis de serem qualificados pelo registrador. Primeiro, o pilar das formas extrínsecas. Segundo, o pilar da capacidade dos outorgantes. Terceiro, o pilar da validez dos atos dispositivos. Muito bem. O que se entende por formas extrínsecas? Deve entender-se, primeiro, a causa determinante ou individualizadora do título notarial em acepção substantiva, ou seja, a causa jurídica. Uma venda e compra, uma dação em pagamento, uma doação, etc. Ou seja, é o título em sentido material. Segundo, a causa que o individua externamente. Equivale a dizer o título em sentido formal. Escritura pública ou ata notarial. Basicamente é isto. A partir daí são especializações, especialmente da ata notarial, que tem um número imenso de expressões. Essas formas extrínsecas, portanto, já vimos aqui, título em sentido material, título em sentido formal, abrangem algumas questões. Primeira questão, competência material e territorial do notário. Segundo,
requisitos formais que as leis imponham com caráter essencial, tanto para a outorga dos atos notariais, quanto para a expedição de suas cópias, certidões e traslados. E terceiro, a representação dos outorgantes. São essas três questões que interessam para nós. Lembremos-nos também que a capacidade dos outorgantes, tanto a capacidade de direito quanto a de agir, é matéria que deve examinar-se pelo registrador. Isso é um ponto interessante, ou seja, não está à margem da consideração do registrador o tema da capacidade. E, por fim, cabe também o exame da validade dos atos dispositivos, ou seja, o conteúdo do ato ou negócio jurídico objeto do ato notarial. Se quer, entretanto, na doutrina espanhola, consta uma enumeração ampla e completa dos elementos notariais que podem atrair a qualificação do registrador de imóveis. Mas ali é sólido o entendimento de que possa, ou melhor, deva, isso é um dever do registrador, verificar para logo tanto a competência material quanto territorial do notário. A competência material, em razão da matéria, do notário, está em indicação ampla, prevista entre nós no artigo 7º da Lei nº 8.935, de 1994. E isto abarca a elaboração de escrituras, procurações, testamentos, sempre que públicos esses testamentos, a aprovação dos testamentos cerrados, a lavratura de atas notariais, o reconhecimento de firmas, a autenticação de cópias. Os senhores vejam que o reconhecimento de firmas é da competência do notário. Nós sabemos que aqui em São Paulo, por uma decisão de anterior Corregedoria Geral, autorizou-se o reconhecimento de firmas pelo registrador de imóveis, num dado caso, ou seja, frustrando exatamente, com devido respeito e em afronta desse dispositivo, a competência própria do notário. O testamento público, também convém aqui salientar, é da competência privativa do próprio notário ou do seu substituto, segundo a lei, nos termos do que dispõe entre nós o Código Civil brasileiro, de 2002, o inciso 1º do artigo 1864, afastando-se nesse passo a extensão de atribuições aos escreventes das notas. Eu cito aqui o dispositivo. Quanto à competência territorial, prevê o artigo 9º da mesma Lei 8.935, que eu vou ler o seguinte, aspas, o tabelião de notas não poderá praticar atos de seu ofício fora do município para o qual recebeu delegação. Muito bem. Contudo, e assim o indica o texto do artigo 8º da mesma lei, é livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes ou lugar de situação dos bens objeto do ato ou negócio. Há um caso interessante aqui com que eu me permito, controverso, conflitivo, com que eu me permito ilustrar esse ponto. É o tema da elaboração, expedição da ata notarial, naquilo que interessa ao processo extrajudicial do usucapião. Porque há quem pense, quem sustente, e aqui deixo o meu tributo de respeito às pessoas que assim pensam, que a ata notarial relativa à atestação do tempo de posse, como se fora possível atestá-la, mas enfim, relativa ao tempo de posse, poderia ser expedida por um notário, por um tabelião de notas, que não se encontre no local da situação do imóvel. Um exemplo, o tabelião de notas de Votuporanga, de Fernandópolis, de Miguelópolis, poderia expedir uma ata notarial referente ao imóvel situado em Santana do Parnaíba, para atestar o tempo de posse. Veja, que eu possa fazer o tabelião de notas de Miguelópolis, ou de Fernandópolis, ou de Votuporanga, para ouvir depoimentos de testemunhas relativas a esse imóvel, que por acaso residam ou estejam na comarca de Fernandópolis, na comarca de Votuporanga, ou na comarca de Miguelópolis, toleto questo, isso é perfeitamente possível. Que possa, porém, esse tabelião, à distância, atestar ou supostamente falar algo sobre o tempo, fazer uma afirmação sobre o tempo da posse, isso não parece possível. A razão é evidente. É claro que a continuidade da posse é algo sempre muito complexo de afirmar.
Até porque pode muito bem saber-se o início de uma posse, a atualidade dela, mas esse período intermédio é quase sempre presuntivo. Ninguém tem condições de fazer atestar efetivamente, sobretudo quando seja uma posse de mais largo prazo. Entretanto, a razão pela qual não se pode atestar o tempo sem a presença local no imóvel, ou essa conexão entre a competência territorial e o imóvel objeto, está em que o tempo é um acidente da substância. Ou seja, o tempo é um acidente do imóvel. E sendo um acidente, ou seja, algo que inere a esta substância, por definição, não pode destacar-se. Eu não posso afirmar o tempo de uma posse de um imóvel sem que, ao mesmo tempo, eu afirme algo acerca deste imóvel. E esta afirmação específica sobre o imóvel, já não sobre um testemunho acerca do imóvel, mas específica sobre o imóvel, não pode ser feita a não ser pelo tabelião que tem a competência territorial correspondente. Então, isto parece-me que está, com todo respeito, equivocada a doutrina que sustenta esse alargamento de competência. E, aliás, essa instauração de uma concorrência emolumentar, porque é evidente o interesse emolumentar nisso, né? Essa instalação de concorrência emolumentar no âmbito do notariado, no fundo, é destrutiva da própria seriedade da instituição, que não pode ficar entregue a conflitos meramente crematísticos, ou seja, em busca de lucros. Isto não é conveniente, por manifesto. Ambos esses supostos competenciais devem ser objeto de qualificação do registrador. Ou seja, tanto a competência material quanto a competência territorial. No caso específico do processo extrajudicial de usucapião, o registrador vai examinar efetivamente se a ata notarial foi expedida por alguém com competência material e territorial. Se não o foi, tem o dever de recusar. Não é faculdade de recusa, dever de recusar. Porque se trata aí de um capítulo que reflete na validade do ato notarial. E o controle da legalidade, porque essa validade ela está posta secundum legem, ou seja, segundo a normativa posta, e isso envolve, pois, o controle da legalidade, ou seja, da segurança e eficácia dos atos jurídicos, para usar a expressão que está em perífrase na lei brasileira. E o controle da legalidade é dever tanto do notário quanto do registrador. Portanto, aí há uma sobreposição de qualificações. Dentre outros requisitos de forma para a outorga e a emissão de cópias dos atos notariais, podem apontar-se por também submetidos à qualificação registral a determinação e a especialidade subjetiva dos intervenientes nos atos objetos, a determinação do imóvel de que se trate. Note bem, não necessariamente sua especialização, ao menos sua determinação, sua identificação, individualização, sem necessidade de especializá-lo obrigatoriamente, ao menos. A determinação do título em sentido material e a indicação do valor pecuniário do ato ou negócio. Eu aqui queria até observar acerca disso algo que ocorreu na década de 80, aqui em São Paulo. Uma prefeitura de um determinado município aqui do estado de São Paulo tinha lá 5 ou 6 imóveis e quis fazer com que esses imóveis fossem transmitidos a algumas pessoas. Mas parece que politicamente não convinha dizer que era doação, e nem podia falar-se em venda e compra, nem dação em pagamento, nem em permuta, nem coisa nenhuma. Então, porque politicamente isso era complicado. O que faz a prefeitura? Transmite o imóvel. Simplesmente fala que transmite o imóvel. E o notário faz escrituras de transmissão do imóvel, sem especificar o fato. Isso foi ao registrador, o registrador se negou a registrar, querendo que se esclarecesse se era compra e venda, dação em pagamento, etc. A prefeitura, que deve ter usado a máquina, porque naquele tempo era a máquina de escrever, deve ter usado a máquina do notário, porque lembra-se que, vocês são jovens, não se lembram disso, mas o Conde se lembra, quando era menininho, as máquinas antigas de escrever, às vezes as letras
Quando se batia, havia umas hastes na máquina de escrever e a letra se deslocava, subia um pouquinho. Então, por acaso, as mesmas letras da máquina do notário e da prefeitura estavam... Requeriu a citação de dúvida, brigou, foi até o Conselho da Magistratura insistindo que não havia necessidade. E isso deu ensejo a que nascesse aqui na doutrina pretoriana paulista o tema da especialização do fato inscritível, que não havia sido tratado aqui entre nós ainda. Foi a primeira vez que se tratou da especialização do fato inscritível, dizendo que sim, era necessário dizer qual efetivamente o fato inscritível individualizado para constar do negócio. E que cabia ao registrador de imóveis efetivamente controlar essa especialidade. Muito bem. Acentue-se, pois, que, assim, para insistir nesse ponto, que estando determinado o imóvel objeto, ou seja, se ele estiver bem determinado, não há necessidade de adotar-se uma exigência ritualística de repetir-se no título a descrição matricial ou transcrita desse imóvel. Não há nenhuma necessidade disso. Essa necessidade só diversamente se advertirá nas hipóteses de parcelamento imobiliário, ou seja, quando se trate de um destaque ou segregação de uma área maior. Do contrário, basta a indicação que determine ou individualize qual o imóvel objeto do título notarial. Consoante as diferentes normativas, podem ainda ser requisitos formais o uso de papel timbrado, o uso de selo, o idioma, a leitura do escrito, a subscrição testemunhal, e assim por diante. Eu menciono aqui artigos do Código Civil Brasileiro. E eu queria aqui até aproveitar para chamar a atenção de um tema paralelo, porque ontem as minhas estimadíssimas amigas, as chamadas registradoras baianinhas, lá de Juazeiro e de Salvador, a Simone e a Ellen, trataram comigo de um tema muito curioso. É que as pessoas estão acostumadas a colocar de tudo na matrícula. E querem, até os usuários querem colocar coisas na matrícula que não devem ser na matrícula, nem no título notarial. Coisas que sejam inúteis, que podem levar dúvida, porque quando se escreve muito também na matrícula, além de se criar inutilidade e nulidade, matrícula não é museu, é coisa diversa, também se instalam dúvidas. Quanto mais se escreve, mais dúvidas se instalam na matrícula. É preciso muito cuidado. Portanto, não há necessidade de ficar fazendo do ato notarial que vai ser registrado um campo para inúmeras referências que não digam respeito essencialmente à validade do ato, à clareza com que ele deve ser exposto, é a própria integralidade dele. Integralidade não significa contar todo o histórico da vida, não é? A questão do controle registral da capacidade dos outorgantes é uma questão das que tem atraído alguma controvérsia. De fato, quero saudar aqui a chegada ao local do nosso reitor da Uniregistral, o Dr. Francisco Raimundo. A doutrina de José Maria Rocasastre, que é endossada de modo mais recente pela doutrina de Martínez Santos, é no sentido de que seja a capacidade de direito, seja a capacidade de agir, devem ambas ser reapreciadas pelo registrador. Parece-me bem esse entendimento, por mais eu admita, é verdade, que ele está longe de ser solidário e pacífico entre nós. De fato, o juízo notarial acerca da capacidade dos outorgantes é de caráter jurídico e não fático, de que segue não estar chancelado pela fé pública notarial. Esse é o tema. Ou seja, a avaliação, o juízo que o notário faz sobre a capacidade de direito e de agir é um juízo jurídico, não de fato. E se é juízo jurídico, não está submetido à fé pública. Dir-se-á, é certo que aquele juízo notarial possui um valor indiciário de verossimilhança. É certo. Talvez mesmo um grau de presunção iuris tantum de veracidade. Presume-se essa capacidade afirmada ou acolhida pelo notário. Mas de não ser garantido esse juízo pelo atributo da fides pública, da fé pública, esse mesmo juízo não se imuniza de um controle posterior, a que deve lançar-se a qualificação registrada. Bom, qual é o critério? Se não houver prova forte em contrário, deve prevalecer o juízo que se presume verossímil à raiz. O que eu quero dizer?
Em linha de princípio, aquela afirmação de capacidade de direito de agir feita pelo notário deve prevalecer, deve predominar. Mas, havendo uma prova forte em contrário, deve o registrador recusar o título. É isto. Não quero de modo algum estabelecer um critério, digamos, de atuação rigorosíssima, ritualística, etc., do registrador. Deve agir o registrador com granossales, ou seja, com muita prudência. Mas pode e deve verificar essa capacidade novamente, por se tratar de um juízo jurídico e não de fato. Em contrapartida, não custa lembrar que os fatos convocatórios da fé notarial estão imunes à qualificação na via administrativa. Por exemplo, a fé notarial de conhecimento não pode ser impugnada, salvo em âmbito de jurisdição contenciosa. Vamos admitir um exemplo aqui bem escolar e extremo. A doutora Patrícia está viajando, por exemplo, e vai para o México, onde esteve agora o Conde. Vai lá para a Cidade do México, ver o grande Museu Antropológico Nacional, visitar a magnífica igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, a Catedral do México, que também é muito bonita, e está por lá, mas por algum engano, um notário diz que ela depois, como testemunha, em uma ata notarial relativa ao usucapião, ao processo extrajudicial de usucapião. Esse fato chega ao conhecimento do Dr. Rosvaldo. Ele sabe que ela estava no México nesse dia. Mas apesar do Dr. Rosvaldo, grande registrador aqui de São Paulo, saber desse fato, ele não pode impugnar esse fato. O fato de o notário ter afirmado que ela esteve presente naquele dia é um fato. Só pode ser este fato, este sim objeto da fé notarial de conhecimento, só pode ser impugnado em via jurisdicional. Por mais seja, volto a dizer, confirmado administrativamente ou privadamente que os fatos não se passaram desse modo. O que pode, muitas vezes, o registrador fazer nesse caso é comunicar esta circunstância ao seu corregedor permanente, que aí sim, se quiser tomar alguma providência, o faça. Mas não é possível impugnar a fé notarial em via administrativa. Eu vou aqui contar um episódio, já tive ocasião de fazê-lo, mas apenas como uma grande homenagem a este nosso antigo desembargador aqui em São Paulo, que foi corregedor-geral da Justiça, foi vice-presidente do tribunal e presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. O desembargador, saudoso amigo, o desembargador Marcos Nogueira Garcês, foi, é preciso dizê-lo com todas as letras, um magistrado modelar. Se alguém quiser seguir um exemplo de magistrado, é caso de observar a figura paramétrica do Dr. Marcos Nogueira Garcês. É um episódio que ocorreu há já 30 e tantos anos, quando se designou um oficial substituto para um cartório de registro de imóveis aqui de São Paulo. O que houve foi que um tabelião de São Paulo recebeu a visita de um titular. Esse titular estava sabidamente em condições de enfermidade muito grave. Havia fortes notícias de que se encontrava habitualmente inconsciente. E, no entanto, ele destituiu perante este notário o oficial substituto do seu cartório, ele era titular desse cartório, e nomeou um outro. Eu tive a cautela, quero chamar isso, eu estou aqui propositadamente omitindo os nomes, embora esses fatos se tenham passado há muito tempo, e os envolvidos todos já estejam mortos. Mors homine solvit, ou seja, a morte dissolve todas as culpas que nós podemos considerar humanamente, que se entendam com Deus Nosso Senhor. O fato é que eu chamei o tabelião que elaborou a escritura e perguntei: escuta, todo mundo sabe que o doutor fulano está inconsciente? Ele disse: olha, ele devia estar em lúcido intervalo. Eu posso dizer que ele falou isso para mim. Bom, isso foi um fato que ele falou, pois é um fato notarial, não poderia ser objeto de impugnação. Este fato. Pois muito bem, advogados do substituto destituído, entre esses advogados, um antigo corregedor-geral de São Paulo, que então estava aposentado e estava advogando, foram à Corregedoria-Geral impugnando este fato. Ou seja, impugnando o ato notarial com que se recolher a manifestação de vontade do registrador titular.
E o desembargador Marcos Nogueira Garcês, volta a dizer, modelo de magistrado, afirmou exatamente isso, que havia uma presunção e um tanto de veracidade do ato do notário. E que isso impedia o revolvimento difuso desse fato, sobretudo porque atacava, na verdade, algo que estava sob a fé pública, ou seja, a manifestação de vontade. O tema da capacidade poderia ser discutido, mas ainda assim era presumido. Existe que lição, não é? Mas o fato de se ter falado isto, isso era um fato, objeto de manifestação sensivelmente recolhido, era um fato sensível. E se o notário diz que recolheu isto, nós não podemos impugná-lo na via administrativa. E muito respeitosamente acompanhou até a porta os advogados, se despediu e manteve na via administrativa aquilo que foi decidido. E não houve também revolvimento jurisdicional da matéria. Isso é um critério absolutamente correto. O respeito à fé pública notarial, o respeito ao notário, ao respeito a essa circunstância que é naturalmente principiológica e pode falhar, mas que vem ao caso referir aqui, daquilo que diz com muita precisão Rafael Nunes Lagos, que os notários são paladinos da verdade. Eles, em princípio, são guardiães e expositores fiéis desta verdade. Por fim, no que diz respeito à validade dos atos dispositivos, há um estendido mundo de temas específicos a considerar. E temas que são frequentemente controversos, conflitivos, conflituosos, polêmicos, de sorte que talvez aqui, mais do que em outros campos que estejam asperamente entregues à praxis registral, parecem ajustar-se às célebres palavras que este maior poeta da língua italiana, Dante Alighieri, disse na sua comédia, que é mais conhecida por uma expressão que não é o título correto dela, mas conhecida com o título de Divina Comédia. E diz ele ter visto escritas ao alto de uma porta, vídeo escrito al sommo de uma porta, a porta do inferno, essa expressão muito conhecida de todos, lasciate ogni speranza voi che entrate, ou seja, deixai toda a esperança vós que aqui entrais. Bom, com isso concluímos essa nossa 22ª parte do longo tratamento que estamos dando ao princípio da legalidade. Eu penso que o livro já está em fase de elaboração de índice. As doutoras Amanda Gil e Laura Porto, com a competência já demonstrada para o primeiro, estão já, segundo consta, ultimando este índice. Eu vou também, já comuniquei a ambas, e apenas para alterar um tanto a perspectiva, aumentar essa perspectiva, submeter esse índice ainda à apreciação muito generosa da doutora Thaís Luciana Morcelli de Castelo Branco, lá de Trairi, do Ceará. E vamos, acho que até fevereiro ou março vai editar-se o segundo tomo. Esse segundo tomo, salvo engano, é totalmente sobre o princípio da legalidade. Não? Tem mais alguma coisa? Bom, alguma coisa anterior, não é? Mas o princípio da legalidade ocupa uma larga parte desse tomo segundo. E eu penso, salvo engano, porque o Brasil é vasto demais e a sua doutrina se expande de aqui e ali, livros são publicados em outros estados, e nem sempre nós temos acesso a todos, que nunca se revolveu desta maneira o princípio da legalidade no registro. Nem tudo aqui penso que esteja a salvo de discussões, de controvérsias, de eventuais impugnações e até mesmo de retificações futuras. Não há atividade humana que não seja suscetível de falhas e que não apresente defeitos. Portanto, eu penso que de futuro poderá mesmo haver alguma retificação do que está escrito. Mas acho que o que fizemos aqui nessas nossas aulas foi uma grande investigação, uma grande sindicância sobre o princípio da legalidade, vendo aspectos que anteriormente não estavam postos à discussão. Por exemplo, acho que no campo que nós acabamos de ver em aulas anteriores, os títulos administrativos, e eu quero aqui louvar o fato do Dr. Mauro já ter feito um esquema muito interessante a respeito disso, e lembro que há um livro aqui já em andamento que o Dr. Mauro e a Patrícia estão tratando de organizar exatamente sobre isto. Fizemos bastante coisa, levantamos questões, a meu ver, adequadas. Claro que temos que ter aqui uma certa visão modesta das coisas.
o que se fez foi um sumário de questões a investigar na doutrina administrativista. Qual é o nosso tema? Registro. O que se fez? Nos aproximamos de uma área que era o direito administrativo e trouxemos esse tema para dentro da investigação registral. Esta mescla de temas é que é a novidade. Ou seja, não há grande novidade doutrinária para a doutrina do direito administrativo, mas no momento em que nós incluímos esta discussão no plano, ou seja, traduzimos sob a perspectiva, ou desde a perspectiva, o ponto de vista dos registros. Doutora Graziella, vamos sortear primeiro entre os da casa. Esse livro, O Prazer de Pensar. Algo incompatível, incompatível, pelo visto, volto a dizer, dadas as recentes investigações universitárias, com essa ideia de ficar andando, correndo, fazendo musculação, etc. Então, muito bem, o prazer de pensar dispensa o desprazer de ficar fazendo exercício físico. Tá ótimo. Então vamos lá, ó. 6 pessoas. Número 5, Julinho Chaves. Ganhou, doutor Júlio, nosso conde. Veja só que coisa interessante. O conde volta do México, heptacampeão, e ainda ganha um livro aqui, não é? Muito bem. Vamos então agora ao sorteio dos 2 outros livros para aqueles que estão inscritos no EAD muito obrigado, Conte. No EAD da Uniregistral. Primeiro, esta interessante obra do Dr. Alberto Gentil e do Dr. Ralfo Monteiro, Manual Prático de Imóveis, editado pela Arisp, um livro muito prático e da lavra de 2 competentes juízes e registradores aqui, especialistas em direito registral aqui no estado de São Paulo, com um prefácio do Dr. Francisco Raimundo, presidente da Arisp e reitor da Uniregistral. Vamos lá. Vamos lá. Então, esse é o 90. Opa. Posição 90. Andréia Palácio. Doutora Andréia Palácio. Parabéns. E agora, o outro livro é esse livro, Registro de Imóveis, Princípios, da série Registro sobre Registro, é o nosso tomo número 1, editado preciosamente pela Primus, de Descalvado, aqui no estado de São Paulo. Então, realmente a edição está muito bem cuidada, com um índice muito bem feito. 53. Aqui é 53. Amanda Gil. Ah, doutora Amanda Gil. Eu espero que ela redoe para nós. Fazer uma troca, é verdade. Sócia majoritária da Editorial Alemã. Muito bem, agradeço a competente atuação do nosso setor administrativo e do serviço técnico por esta gravação. E ainda na quarta-feira gravamos ainda, né? Ainda não será ao vivo, não é? Gravamos. Gravamos ainda. Este ano só vamos ter aulas gravadas. Isso. Muito bem. Muito obrigado a todos e até a próxima semana.